Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Com 24 horas no ar. A partir de agora vamos trocar a sua atenção por ótimas informações com convidados especiais para discutirmos temas relevantes. E o de hoje, ou os temas de hoje, são para lá de relevantes e mais do que potenciais para os nossos dias, né, para a nossa vida. Então, a partir de agora, você vai participar conosco. Pelo nosso WhatsApp, você pode interagir e participar. Virgínia, bom dia. O nosso WhatsApp para o ouvinte Rádio Star News e o ouvinte, aquele que nos acompanha também pelas redes sociais do Ponto a Ponto. Bom dia, o WhatsApp é 13 998058709, repetindo, 13 998058709. E a partir de agora o Facebook já com o nosso link, a nossa live aqui do programa, você acompanha também daqui a pouco na íntegra pelo YouTube também, tudo que você vai acompanhar por aqui, você ouve e vê a hora que você quiser. E nas plataformas, as maiores plataformas de rádio do planeta, lá está a Rádio Star News Santos, 24 horas com muita informação. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Do novo quadro jornalístico, né, que é o Repórter Notícia. Ele entra a todo momento trazendo informações e todas as intervenções tem um convidado, tem um entrevistado que pode ser de qualquer ponto do Brasil, como vocês têm observado, além do Conexão News 24 horas também. Se inscreva no canal Ponto a Ponto, dê o seu like, fortaleça o canal e dê sugestões de pauta. Posto isso, vamos apresentar os nossos convidados nesta sexta-feira, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. Vamos colaborar, né, no dia a dia com a pessoa que tem alguma deficiência, para que nós possamos ter aí uma qualidade de vida melhor para todos nós. Então, vamos respeitar essa individualidade, essa questão pessoal das pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência física, respeitá-las é muito importante. E hoje também é Dia Internacional da Menina, né? Dia Internacional das Meninas. Um abraço especial aí para as mamães que colocam as nossas mulheres no mundo, que vão se tornar, com certeza, grandes mulheres para frente aí, que o Brasil e o mundo tenham sempre elas. Deixa eu pegar o bom dia dos nossos convidados. Tem um aqui que ela é pé quente na Fórmula 1, viu? Ele disse lá o seu palpite, eu fiquei lá. Vamos aguardar, vamos anotar. Bom dia, Fábio Tatsubo, chefe do Departamento de Políticas de ODS da Prefeitura de Santos. Parabéns aí pelo trabalho. E toda vez que você vem aqui, eu já reparei, alguém convida você também, porque percebeu que a pauta é muito importante, né? Tem gente que diz, meio ambiente está aí, a natureza se reconstrói. Tá? Quando desmata, nasce de novo. Quando tem queimado, não tem problema. O bombeiro apaga. Não é bem assim, não, gente. Bom dia, Fábio. Bom dia. Obrigado mais uma vez para a gente poder falar da Agenda 2030, né? Semana setembro que passou agora, a gente está com... Fizemos a Global Week de novo dos ODS, é a ação global proposta pela ONU. No ano passado fizemos 370 ações, foi uma cidade que mais fez ações na América do Sul. Esse ano atingimos a meta de 2.000 ações. Então somos sim o município que mais faz ações ODS e a pauta é urgente, né? Agora a gente precisa realmente fazer ações coletivas, individuais, para realmente a gente fazer o enfrentamento, não só a questão do aquecimento global, que é visível e todo mundo está percebendo isso nos seus dias a dia, mas também da questão da desigualdade social. Inclusive, na Semana Global, dia 26 de setembro, nós fizemos o Manifesto ODS pela Acessibilidade Plena nas Cidades. Foi uma ação integrando todas as entidades que atendem PCD, para a gente realmente não só sensibilizar a acessibilidade da cidade, que é a questão física, mas do capacitismo, né? Que as pessoas precisam também entender e se preparar para poder sermos todos iguais de fato. E nós temos um convidado que dá para interligar esses assuntos, até porque quando a gente fala em qualidade de vida, justiça social, como preservar e tornar o planeta cada vez mais sustentável, né? Habitável e com qualidade de vida. Posicionar isso. Nós trazemos aqui também o Franco Cassol, meteorologista da Defesa Civil aqui da Prefeitura de Santos. Franco, obrigado pela presença mais uma vez, né? E sempre contando com a sua vinda. Eu lembro do Franco aqui todo dia, né?
até porque cada dia a gente tem informações meteorológicas e a penúltima, né, porque sempre vem os nossos ouvintes têm perguntado, Eduardo, o que é um cavado, né? E eu não respondi porque eu não sei, na verdade, né? Seria um mentiroso. Poderia pesquisar no Google, mas eu preferi deixar para o Franco, que está conosco. Bom dia, Franco, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Bom dia, Eduardo, Virgínia, Fábio e a quem nos acompanha. E já vamos começar com o cavalo. Já então, quero saber o que é cavalo, porque o pessoal, o Antônio do Guarujá, que foi um dos que acabou pedindo a solicitação de informação, ele brincou de manhã comigo que cavado era um buraco no chão, né, para você se esconder de alguma coisa, mas ele falou que não era isso. E ele teme aí, ele falou, o clima está muito estranho. Ele mesmo, a dona Miriam, sua esposa, está lá em Pitangueiras do Guarujá, perguntando aí o que é o cavado, né? E aí eu citei até a própria notícia de vários sites, com cavado e 2 frentes frias, o Brasil terá maior volume de chuva em 6 meses nos próximos dias. Veja esta previsão. O Franco vai dizer para a gente se isso é verdade ou não, e o que é esse tal desse cavado aí que já me deixou preocupado. A gente pode fazer analogia com o mar, né? No mar tem a onda, tem a chamada crista da onda, que é a parte de cima, e as partes adjacentes, partes vizinhas, são o cavado, a parte embaixo da onda. Assim como no mar, a atmosfera também tem ondas. Então lá em cima, no ar atmosférico, tem essas ondas com a crista e o cavado. Mais ou menos a mesma coisa como acontece no mar. O que isso significa em termos de tempo? O cavado, que é o que o ouvinte perguntou o que instabiliza o tempo, ou seja, quando ele chega em uma região, ele traz instabilidade, ele baixa a pressão atmosférica e com isso causa levantamento de ar e formação de nuvens de chuva. A crista é o contrário, a crista é um fenômeno de tempo bom. Então, quando chega a crista, ela traz a alta pressão e o tempo bom. E antes do nosso primeiro intervalo, a Amélia, ela é da Praia Grande, ela manda bom dia, parabeniza o programa com temas super relevantes, muito bem esclarecidos os temas pelos seus convidados, ela está de parabéns. Eu vou distribuir os parabéns para os convidados, Gilmar, mas ela pergunta o seguinte, o Brasil tem potencial para furacões e tufões? Estamos assustados com as imagens que vimos nos Estados Unidos, principalmente na região ali da Flórida, né? O Franco, o histórico não é esse, mas o que reserva para a gente o futuro? Já aconteceu um furacão no Brasil, já foi classificado assim, que foi o Catarina. Foi em 2004, se eu não estou enganado, em Santa Catarina, justamente por causa do nome, né? Foi ali na região do litoral de Santa Catarina como um todo, um pouco do Rio Grande do Sul também. Isso, pegou o litoral sul, litoral norte. Sim, e foi classificado como um furacão, porque ele era um ciclone com característica de um furacão. Porém, por mais que a gente não seja um fenômeno comum para a gente aqui no Brasil, ainda assim a gente está sujeito a fenômenos tão fortes quanto um furacão. Talvez não tanto em termos de vento, mas de chuva, com certeza. Por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul em maio, certamente foi mais destrutivo ainda do que muitos furacões que acontecem na América do Norte. Muito bem colocado. Principalmente pela abrangência, pelo tamanho da área que foi atingida com chuvas torrenciais. E uma chuva acima do normal, até mesmo considerando um furacão da América do Norte. Porém, a gente tem aqui, como eu falei, não tem furacão, não tem tufão. Tufão é o nome do furacão lá na Ásia, né? É o mesmo fenômeno do furacão da América do Norte. Porém, a gente tem aqui ciclones, frentes frias, sistemas de tempo que podem ser tão destrutivos quanto. Só para deixar bem claro, depois tem uma pergunta para o Fábio aqui, que tem a ligação de um fato com o outro. Há uma previsão de um ciclone extratropical para esse final de semana. Não tem nada a ver, para o ouvinte entender, para o espectador, ciclone extratropical não tem nada a ver com furacão, nada disso, mas tem lá a sua preocupação, vocês que trabalham com meteorologia também. Na verdade, tem tudo a ver, né? Porque o furacão é um ciclone também. Só que ele é de uma dimensão maior, é isso? Ele é de um poder destrutivo maior. Mas ele tem algumas características diferentes. O ciclone extratropical, na verdade, em área, ele é até maior do que o furacão. Ele atinge o furacão é mais concentrado, né? O furacão é mais concentrado e por isso também é mais intenso nessa área que ele atinge. E para me ajudar aqui, o furacão ele se transforma em algo mais perigoso quando ele desce, né? Quando ele chega à altura do solo, que aí realmente ele vem arrastando e vem derrubando tudo. E aí o fator que ele vem com a velocidade, por exemplo, esse aí o Milton, né? Aqueles que chamam Milton não gostaram muito dessa brincadeira que estão fazendo, eu não faço a brincadeira, mas esperava-se algo em torno até acima de 200 km/h. Graças ao bom Deus, ele veio bem menos, né? Mas o menos, aproximadamente 90 km/h, que também é muito forte. Sim, também é um vento que tem potencial para derrubar árvores, derrubar a rede elétrica, entre outros impactos. Né? Sim, pode causar danos contra as construções também.
Furacões, eles se formam sobre o oceano. Justo. E aí o perigo dele é justamente avançar para uma área continental. Então lá na América do Norte geralmente se forma no Caribe e avança para a Flórida, pega as ilhas também do Caribe. Sim. E essa área que é afetada. Nesse caso do furacão Milton, foi dessa semana, ele se formou no Golfo do México, uma região até nem tão comum assim, não é uma coisa inédita, mas não é a área mais preferencial de formação do furacão. E aí avançou para a Flórida, pegando o continente. Porém, ao mesmo tempo, tinha um outro furacão que também ganhou nome, foi Kirk, se eu não me engano, em alto mar, no Oceano Atlântico, que não avançou para o continente. Esse então esse aí, em princípio, não causou tanta preocupação, mas não deixava de ser um furacão. Perdão. Normalmente, Franco, quando ele se dissipa, ele faz o estrago, ele acaba voltando para o mar, né? A informação é que ele vai enfraquecendo, mas ele acaba voltando para o mar e ali se desfaz, é isso? Isso a trajetória é uma das coisas mais importantes de se prever, né? Porque ele pode fazer uma trajetória muito incomum. Sim. E aí é o que causa a grande surpresa, né? Pega o pessoal de surpresa. O Katrina, se eu não me engano, nos Estados Unidos, é que foi um pouco assim. Em vez de ele adentrar pelo lado da Flórida, pelo leste da Flórida, ele entrou no Golfo do México e voltou para o lado da Louisiana, lá em Nova Orleans. Isso. Então foi uma trajetória que fez curva, foi mais incomum e essa é uma das grandes questões, né? Qual vai ser a trajetória do furacão? E isso é um objeto de previsão que os Estados Unidos têm de forma até bem avançada. Dentro das ODS, o Fábio, a gente tem um ponto de observância que é sempre comentar também, que é proteger o meio ambiente e o clima, né? E tentar acabar com a pobreza, mas com tragédias. Você tem áreas que são devastadas, você tem áreas que são produtivas que acabou deixando de ser. Você tem hoje, com a questão que o Franco depois vai até ampliar, você tem seca em demasia, você tem lá locais, por exemplo, nosso amigo Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes, grande amigo, dizia, Uberaba, Minas Gerais, estava há 168 dias sem chuvas. Caiu uma chuva agora essa semana, não foi num potencial tão forte, mas ela caiu, se espalhou pela cidade e trouxe uma sensação melhor para a população. Isso, esse trabalho até da própria Agenda 2030, tem esse olhar com muito cuidado, né, Fábio? Os ODS, eles iniciam com essa questão da mudança climática, né? 92, Eco 92, a agenda... E a gente, em 92, eu tinha 19 anos, estava já na faculdade. Era uma... Não era para falar a idade, mas já que você era falou, uma né? pauta que era para a próxima geração, era alarmista, papo de hippie, a agenda era 2015 dos ODMs, depois a agenda 2021, agora 2030, né? Então já não é mais para a próxima geração, é para essa geração. E tudo que a gente faz, e acho que o Franco pode até falar melhor, tudo que a gente consome e essa cascata de eventos que vai da produção ao descarte, ela só tem piorado. Aumentamos muito o consumo de combustível fóssil, tem um mapinha, um gráfico que mostra a quantidade de voos que existiam na década de 80 e agora de 2022 para cá, ela não é vezes 10, é vezes 1000 a quantidade. Então isso afeta na questão do aquecimento global e também na saúde, né? Porque os vetores começam a transitar mais rápido de territórios para territórios, isso impacta na vida e o Franco também pode falar com mais clareza do que eu, que quem tem menos e quem está nas áreas de alta vulnerabilidade social, elas são as que estão mais na iminência de algum desastre, vulneráveis por causa dessa intensidade de chuva, vento, e agora a gente não talvez as pessoas não tenham percebido, mas vai ter uma crise hídrica se a gente se não houver realmente, vai ser para o interior e para o estado. E a questão da mudança climática, a gente vê hoje o deserto do Saara, que a gente achava que nunca ia ter uma gota d'água. Está chovendo, o Amazonas, lagos, né? Que é úmido, já está seco, então os riscos são grandes. Antártida, algo que não era comum, verde, né? Você tem ali uma criação de uma vegetação que não é a pertinente daquela região, algo muito estranho. O Franco, nisso que o Fábio tocou com muita precisão, chuva e criação de lagoas no deserto do Saara. Mais um pouco para trás, o Fábio até esteve aqui nos comentários, nós tivemos uma chuva, há várias versões, mas eu não vou partir para nenhuma delas, vou deixar para o Franco aqui.
o que caiu em Dubai, né? Uma chuva que inundou Dubai, que tira um país moderno, uma cidade, são cidades com planejamento diferenciado. Agora, a Antártida, você vê quilômetros de área verde que não tinha. E a Maria de Lourdes tinha perguntado aqui no comecinho, para perguntar para o Franco se realmente a Terra... Maria de Lourdes, você está brincando comigo, mas eu vou passar também. Ela citou, para aqueles que acreditam, né, se a Terra é plana. Eu não vou nem responder, mas eu sei que você está brincando comigo aqui, né? Mas, ô Franco, a Terra não é plana, tem tudo aí, só olhar que você vai observar. Mas esses aspectos que o Fábio comentou, que vão gerar, por exemplo, em muitas regiões, a falta de produção agrícola. Você não tendo um clima seco, você não consegue produzir, você não consegue ter uma terra fértil, a falta de um recurso que é necessário, que é a água, né? Em alguns lugares, muita água, muita chuva, em outros, a escassez. A gente tem o próprio exemplo do que está acontecendo hoje na Amazônia, né? Então, muita atenção, muita preocupação. Sim, a gente tem observado uma grande frequência de extremos climáticos em diferentes áreas do planeta, né? Isso que eu acho que é a maior característica do clima atual, do que a mudança climática está trazendo para nós. Então, são chuvas históricas onde nunca chovia, secas históricas em regiões úmidas. Acho que a Amazônia é o grande exemplo. Acho que foi há 2 anos que teve uma cheia histórica no Amazonas, em Manaus, e agora está numa seca histórica, ou seja, está tendo topos e fundos de chuva muito extremados. No Rio, com 23 metros de profundidade, está em 10, 11. Isso, exatamente. Então está tendo esses topos e fundos muito extremados. Quando chove acima da média, chove muito acima da média. Quando chove abaixo da média, é muito abaixo da média. O Brasil mesmo passou por um ano mais seco do que o normal. Foi como foi citado de Minas Gerais, né, da cidade mineira, que estava mais de 100 dias sem chuva. Beraba. É uma época mais seca. O inverno, o começo da primavera é uma época bem seca no Brasil mesmo, desde o começo parece que do outono, na verdade. Um pouco mais, né? Mas foi mais ampliado no Brasil, e tem sido nos últimos anos mais seco ainda do que o normal. E mais quente também do que o normal. Esse ano, principalmente, foi muito quente no Brasil. Globalmente falando, foi um dos anos mais quentes da história. E aqui a gente observou calores extremos, desde o verão, chegando até o inverno. Até mesmo no mês de junho, aqui na Baixada Santista, a gente teve... Ondas de calor, né? Teve ondas de calor. Na primeira quinzena, a gente teve praticamente todos os dias com 30 graus ou mais. 8 ondas de calor nesse ano que a gente já teve até agora, né? Isso. Graças ao bom Deus, aqui na região, nós não sentimos o efeito de todas, né? Você até dizia, aqui não vai chegar o calor, mas não nesse potencial de outras áreas, como eu citei em Minas Gerais, foi em Goiás, Mato Grosso, na própria no Amazonas. Esses locais sofreram demais. Desde a primavera do ano passado, a gente teve sim ondas de calor aqui na Baixada Santista também. Alguns índices bem extremos de temperatura. As 4 primeiras ondas a gente sentiu bem. Sim. Lá em novembro do ano passado, a gente teve uma temperatura aqui de 42 graus aqui em Santos. Depois, no verão, de novo, aconteceu outras vezes, todos os meses. Agora, de uns 3 meses para cá, mais ou menos, de julho para cá, a gente realmente já não teve mais tanto calor aqui na Baixada. Mas lá para o interior de São Paulo, continuou fazendo vários eventos seguidos de calor de 38 e 39 graus em pleno agosto. Já que você está falando isso, eu mando um abraço para o doutor Emílio Puim, que está lá na pontinha do estado, está lá em Adamantina, né? Ele disse que lá o calor é muito forte. Quando está calor, não bate nem brisa. Quando você pegar aquela região, você vai ali também para Presidente Prudente, Araçatuba, é muito quente mesmo no interior de São Paulo, então para quem não gosta, não é uma boa referência. Vou pedir licença para os nossos convidados, eu vou rápido intervalo. O Júlio Carlos, ele é de Mongaguá, perguntando aqui para nós. Eu vou deixar essa pergunta para o Franco, para ir para o intervalo e voltar. Ele diz o seguinte, o que é curioso é que a imprensa tem razão. Cita a cada momento que é recorde. Recentemente disseram que São Paulo registrou a temperatura recorde do ano com 35 graus. E no verão, que estava muito calor? Eu trabalho em São Paulo, registravam as temperaturas altíssimas. O Franco vai explicar que a imprensa, por que registra recorde. É o recorde dos últimos tanto tempo, né? E tem pessoas que trabalham no meio dizendo, não é verdade, né? O Franco vai dizer na volta aí se é verdade ou se é mentira também. E como promover, Fábio, esse trabalho, né, que a gente tem que fazer para tentar, né, diminuir as diferenças, manter uma qualidade de vida. Quando a gente fala em qualidade de vida com alimentação, com
com a possibilidade de você ter uma qualidade de vida no local, numa área, preservando, né, vários aspectos que as pessoas acabam deixando de lado no dia a dia, e elas se preocupam muito com aquilo que elas tocam e vem para elas, né, mas não o todo. E a gente, inclusive, cobra isso dos candidatos, né, nas eleições, que façam cada vez mais esforço pela preservação, mas também por tentar diminuir a diferença socioeconômica que tem uma cidade, tentar produzir efeitos, né, de uma qualidade de vida. Eu fico triste demais numa cidade como Santos, que potencializa coleta seletiva, catatreco, você tem lá uma pequena reforma, um desquentolho para tirar e as pessoas jogam na rua. Eu tenho vergonha, eu não faço isso. Tem gente outro dia, você acha que eu vou baixar para pegar o cocô do meu cachorro? Eu tenho um cachorro, eu baixo, até porque a rua não foi feita para isso. O animal vai lá e faz a sua necessidade, a obrigação de quem é? Do cachorro? Não, do seu dono. Então, se a gente não tiver essa consciência, e a consciência tem que ser de todos, não é de um ou dois, não vamos chegar em lugar nenhum. Virgínia, um rápido intervalo em nome de Imunis Logística, soluções em comércio exterior, também Forte Vistorias Automotivas, 12 unidades, na Baixada Santista, em São Paulo, no Vale do Paraíba, para você, com 2 lojas em Santos, 2 em Guarujá, 2 em Mogi das Cruzes, 3 em Praia Grande, 1 em São Vicente, 1 em Santa Branca, 1 na Zona Leste, em São Paulo, lá perto do estádio do Corinthians, em Itaquera. Também saudando as construtoras e incorporadoras Engie Plus e Engie Life. O grupo tem como meta a qualidade faz a diferença. Conheça os residenciais Malta, Bali e última unidade para fechar negócio do Mykonos, que está sendo entregue, maravilhoso empreendimento, que vem novidades, né, Epitácio Pessoa, novo empreendimento da Engie Plus, nós já comentamos aqui com o Roberto Barroso, e também tem a caçula Engie Life, com um novo empreendimento, o que está em obra, o Piazza Torino na João Fredo, Macuco com Embaré, e vem um novo empreendimento nas esquinas, tá? Rodrigues Alves e Campos Melo, você vai ter na sua porta, por exemplo, o VLT, que facilita o seu transporte, para você ir para vários lugares da região também, né? Mecânica Eliomar, há 55 anos cuidando do seu carro, não deixe o seu carro poluir não, porque poluição veicular, atrapalha o nosso meio ambiente. Tudo que você precisa de mecânica é com a Eliomar, na Marechal Deodoro, 493 na linha amarela. Também, Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, preserve também. Se você pode apenas desamassar, quando você faz funilaria, tem a pintura que libera gases aí para a atmosfera também, né, para o ar. Quando você faz funilaria, você tem toda uma parte de char que cria poeira para o meio ambiente. Então, o martelinho de ouro não leva nada disso. É uma arte para desamassar e manter a autenticidade do seu carro. Também Escola Santista de Astrologia, do nosso querido Jorge da Márcia Bernardo. Cursos, mapa astral e tudo que você precisar de estudos de astrologia. E também M. Rocha Contabilidade. Pensou em contabilidade, você quer abrir o seu primeiro negócio, quer ser MEI, quer passar por Simples, quer ter uma abertura de empresa, uma contabilidade, um planejamento tributário, é com rochacontabilidade.com.br. Vou rapidíssimo intervalo, mando um abraço também para o doutor Roberto Monteiro na Ponta da Praia, para o Mário Lúcio, que está lá em Cubatão, o Otávio também em Cubatão, a dona Regina, ela fala do estuário, dizendo o seguinte: Eduardo, quando começa a obra do túnel? Quem sabe o Fábio ou o Franco tem essa informação. Eles costumam esconder informação. Brincadeira. A possibilidade, segundo a autoridade portuária, é que no final do ano que vem nós temos já definido o início da obra. Mas eu não posso afiançar, mas é essa informação oficial de uma autoridade, que é a autoridade portuária de Santos, só que envolve a autoridade portuária, o governo do estado e também o governo federal, com o PAC. Mas vamos esperar, né? Nós teremos também um túnel parecido, que será início da sua obra, também tudo caminha bem, Itajaí Navegantes. A diferença é que o Itajaí Navegantes será um túnel submerso, e o nosso aqui, Santos Guarujá, será um túnel imerso. Aí eu vou perguntar assim, vocês sabem a diferença, Fábio e Franco? A diferença de um túnel submerso e um imerso? Eu não sei, não. Sabe, Franco? Não tenho certeza. Eu também não sabia. Tem um palpite, mas trouxemos aqui um técnico. Vamos lá, então, para a gente ir para o intervalo. O túnel submerso, ele é feito no sistema de um metrô, ele é cavado. Como você pôr o tatuzão, ele cava e vai por baixo daquela profundidade, né, do canal, seja do rio ou do mar, e vai submerso. Ele é construído embaixo da terra. Já o nosso aqui, né, se tivermos a construção realmente imerso, é feito um canteiro de obras na lateral, de um lado do outro, as peças são confeccionadas como se fosse um grande Playmobil. Depois uma grande cava é feita no estuário, né?
as peças são testadas fora e dentro já da água, sob pressão, vazamento, e elas vão sendo montadas, elas são encaixadas. Então, aí ele é um túnel imerso. Ele vai sendo montado até chegar de um lado para o outro, seu destino final. Então, essa é a diferença básica. Em termos de tempo, é praticamente o mesmo tempo de um outro, a diferença é o modo construtivo dele, né? Se for imerso, submerso, saindo, não tem problema nenhum, a gente vai ficar muito feliz. É que tem alguns problemas de impacto ambiental que estão sendo mensurados. O túnel aqui de Santos e Guarujá, agora o governo do estado pediu o estudo do EA-RIMA por conta dos impactos ambientais que são tão necessários. Eu vou um rápido intervalo, até parece que eu manjo muito de construção civil, né? Mas estudar é para isso mesmo, para a gente não falar besteira. Volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. A Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Antes de comprar. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar. Oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar. Essa você pode confiar. Mecânica Eliomar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Que tal poder contemplar essa vista? Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio.
Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além, há mais de... Já estamos de volta aqui com o nosso ponto a ponto desta sexta-feira, às 9h16, o tempo voa literalmente. Estamos aqui com 2 convidados para falarmos de assuntos importantes, que é o Fábio Tatsubo, chefe de departamento aí de políticas de ODS da Prefeitura de Santos, o Franco Cassol, que é meteorologista da Defesa Civil da Prefeitura de Santos, e nós temos temas bastante recorrentes aqui também. Eu deixei, antes do intervalo, uma pergunta para você, né, Franco? Você lembra qual foi a pergunta em relação a responder ao nosso ouvinte? Vamos lá, vamos retomar a pergunta. Então, vamos lá. Nós tivemos a pergunta da ouvinte aqui, que fez em relação a essas mudanças climáticas acentuadas que nós temos aqui, né? Então, ela dizia, com relação a seca de um lado, chuva demasiado do outro, a gente tem secas demais aqui, né? A gente percebe que a gente está tendo uma variação e esses recordes. Então, mas está muito calor, muito frio, é recorde agora em São Paulo, recentemente, há um mês atrás. Bom, peraí, o ouvinte disse, eu trabalho em São Paulo e no começo do ano, como você bem colocou, no final do ano, estava um calor insuportável. Como é o recorde agora? Como é que faz essa mensuração? Vocês, né, meteorologistas, que têm uma função importante de mensurar, e a imprensa, muitas vezes, ela faz um alarde, né, muito grande, e vocês não, vocês posicionam a informação correta. No caso da temperatura em São Paulo, realmente teve a notícia recente de que a maior temperatura do ano foi agora, foi acho que final de setembro que foi registrada. Chegou a 36 graus, né? Isso, e o que acontece? Essa medida é a medida da estação oficial da cidade, que fica no Pico do Jaraguá, que é uma região um pouco afastada, né, da cidade de São Paulo, e é uma região mais alta, então ela não é tão quente assim. Exato. A temperatura real, fora do Pico do Jaraguá, pegando o centro de São Paulo, certamente é uns 5 graus a mais do que isso aí, né? Pois não. Então, se lá no Pico do Jaraguá fez 35, lá no centro de São Paulo deve ter chegado a uns 40 graus. Então, provavelmente tenha sido mesmo a temperatura mais alta do ano, ali com diferença de poucos décimos em relação a outros dias quentes que fizeram lá no verão, lá no outono ou em outros momentos. Então, essa é a medida oficial lá do Pico do Jaraguá, 35 ponto alguma coisa, que se não me engano foi a máxima. Isso. A gente tem que considerar que foi registrada em uma parte da cidade que é mais alta e é menos quente. Isso. Porém, a temperatura real deve ter sido bem mais do que isso na região, principalmente a região que é mais adensada, que tem mais prédio, mais concreto, que esquenta mais em termos da temperatura e também em termos da sensação térmica, que é maior ainda do que isso. Ô Fábio, eu tenho ouvinte, tenho espectador, mandar um abraço especial ao pessoal lá Manauara, né, lá de Manaus, né, mandaram perguntas aqui, o pessoal acha a gente de qualquer forma, eu fico muito feliz. Eles têm uma preocupação muito grande, quando a gente fala em acabar ou erradicar a pobreza, por exemplo, a região lá está sofrendo muito com a seca, que o Franco já explicou, é um fenômeno que está acontecendo, mas potencialmente a gente percebe, por exemplo, escoar a produção está quase impossível. Utiliza-se o modal cabotagem. Se você não tem rio com capacidade, o navio não pode entrar. Alguns transbordos estão sendo feitos via caminhão para uma balsa. Tivemos um acidente, mostramos até aqui, a balsa tombou porque não tinha capacidade. E teme-se um empobrecimento maior, porque as empresas começam a se retirar daquele local, vão buscar uma outra região mais viável, né, logisticamente falando. E esse trabalho que os governos fazem, a ONU faz, de erradicar a pobreza. Se você tem a questão da intempérie, que traz aí mudanças climáticas bruscas, né, e radicais. Você tem empobrecimento da região. Você não consegue gerar emprego. Como é que a gente consegue diminuir a pobreza, Fábio? Planejamento um pouco e ações conectadas, né? Vejo que a hidrovias era um caminho bem importante, onde podia escoar toda a produção do Brasil via rios, mas hoje com falta de previsibilidade, acho que esse é o termo, né? Você começa as operações a elas interromperem. E isso vai impactar de novo no aquecimento global, porque você vai ter que colocar tudo que ia vir por navio e rios e colocar isso em estradas.
E a gente não tem outra solução na questão da erradicação da pobreza, ela não vai ser só com assistencialismo. Uma coisa é você tratar sintoma que é atenuar a dor naquele momento, e outra coisa é a gente fazer ações conectadas. Então, é entender melhor o ecossistema que ela está inserida na questão da educação, com sinergia na questão do emprego e renda. Então, que tipo de mercado é... Se a gente capacitar só na questão de fazer panetone, por exemplo, nas áreas de alta vulnerabilidade, ela ajuda, sim. Ela vai dar uma solução a curto prazo? Talvez, porque tem todo um investimento para você fazer. Você vai ter que ter insumo, vai ter que fazer e vai ter que vender. E aí você vai vender no seu próprio território, onde a competição já existe com a padaria, com a pastelaria. Exato. Então, o entendimento do ODS, o 8 é o do trabalho, o 9 é o da inovação, e é aí que acho que a gente começa a fazer as ações mais efetivas. Então, nós temos planos de ações dentro da prefeitura para capacitação e qualificações em áreas de alta vulnerabilidade, mas com viés na tecnologia. Sim. Porque aí você pode exportar serviços e isso é um dos caminhos, né? E com a interrupção de operações, é óbvio que as áreas onde estavam acontecendo, elas vão acabar deixando de acontecer. E aí a preocupação é a migração para os centros urbanos. Eu ia te falar isso. Existem especialistas, não somente do Brasil, mas fora, que advertem que alguns locais terão que ser desabitados. Eles terão que ser preservados como mata, como rios e como selva, deixar de crescer essa cidade e achar locais mais adequados. E a gente pode citar vários locais, né? Por exemplo, na região do Amazonas, mas a gente pode pegar também no Mato Grosso, a gente pode pegar em outros locais, que é para adequar melhor assentos que possam viabilizar justamente essas políticas, né? Para erradicar a pobreza, a fome, colocar uma criança, por exemplo, no caminho da educação e, consequentemente, lá no futuro ter o seu emprego. Então, são políticas que os governos municipais têm que ter, os governos estaduais, é claro, uma fusão com o governo brasileiro. Mas isso tem que ser olhado muito claramente com rapidez, né, Fábio? Sim, eu estive com o governo do estado de Roraima 2-3 semanas atrás. São dores diferentes da nossa. Exato. Eles também já percebem com muita intensidade a questão da mudança do clima, do aquecimento global, e entender melhor o que está acontecendo agora e preparar novas ações interligadas. E não tem jeito, né? A meta é global, mas não é da ONU que se faz ações, não é do governo federal, são nos territórios, são nos municípios que as ações acontecem, onde as pessoas vivem, os desafios estão, e é com essa, antes da gente ir para o intervalo, que são ações dessas, né? Imagina, a gente tem já um município, a cidade de Santos, com 0,6 carro por habitante. Se meta de todo mundo... 0,6 carro por habitante. Quase um carro por habitante. Se todos nós formos ter carros até 2030, qual é assim, primeiro é aquecimento global... Grandes centros urbanos pelo mundo já estão erradicando o uso do carro em centros comerciais. Você tem que utilizar o transporte público, que são os trans, né? Os trens de superfície, bicicleta, a pé, o carro já está sendo proibido. Sim, e aí tem dois... A primeira é individual. Eu estou pensando só em mim, quero andar sozinho, trancado no meu carro, mesmo que eu fique no trânsito por mais de 1h30, num trecho que eu faria em 10 minutos a pé ou de bicicleta a menos, né? É o eu. Então, e a mesma coisa eu não me importo de deixar as fezes do meu cachorro lá. Então, o espaço público é um espaço compartilhado entre as pessoas que é nosso. Então, a gente precisava pelo menos tratar como se fosse a nossa sala. E na nossa sala, nas nossas casas, a gente não vai deixar o cachorro, o gato, deixa as fezes lá, come o pastel e deixa tudo sujo. Então, isso tem vários impactos. Primeiro custeio da máquina administrativa na limpeza urbana ela é alta. Se a gente tiver zelo pelo espaço público, a gente diminui esse custeio. E toda a cascata de evento que é o descarte. Então, a gente tem um aterro, esse aterro é finito, do 100% do que a gente descarta, 50% não deveria ir para o aterro porque elas são recicladas, 40% deveria virar compostagem, só 10%, aquele lixinho do banheiro, ir para os aterros. Você teria um saquinho pequeno, né? E a gente está saturando ele em grande velocidade. E o que vai acontecer? De novo, vai ter custeio da máquina pública, a gente vai abrir um buraco em algum lugar de preservação permanente para colocar todo
Que aí o lixo e o resíduo são duas coisas diferentes. Lixo é quando a gente mistura tudo e joga para lá. Agora, resíduo não. Boa resíduo... parte dele, o Fábio, pode ser reaproveitado pela indústria. Sim. Alumínio, papelão, sim, plástico, sim. uma série. Inclusive o descarte de resíduos de reformas de casa. A gente tem um mapa do descarte da nossa cidade que ela gera 30 toneladas a cada 10 dias, mas o que é? É o eu de novo, o indivíduo. Eu não quero pagar uma caçamba. Então passa alguém lá por um outro valor mais baixo e joga na frente da sua casa. Aí vendo o que jogar na frente da sua casa, o outro vem e também joga. Aí aquilo são dois indicadores. É o da segurança, porque ninguém vai querer passar por um ambiente desse. Segundo é o da saúde. E a gente acaba tendo um custeio maior da máquina e quando a gente poderia reduzir para sobrar recursos para investimento nas áreas mais precisas. Isso aí, Franco, que o Fábio comentou, só para confirmar também, os nossos ouvintes aqui, a dona Ana Lúcia está perguntando, amanhã é feriado mesmo, dona Lúcia, é sábado, mas teremos feriado amanhã por conta de Nossa Senhora da Aparecida, inclusive há um grande número de romeiros, peregrinos indo para lá, muito cuidado, tivemos acidente, tivemos morte na rodovia, pedir para os nossos queridos caminhoneiros aí tomar muito cuidado, esse pessoal vai como peregrino pela lateral da estrada, houve uma operação da Polícia Rodoviária para tentar ajudar a inibir isso, mas muito cuidado, mandar um abraço, inclusive, para o seu Elias, está lá em Cachoeira Paulista, com seu hotel, faz o turismo religioso, um abraço para ele, para a esposa, Ana Josefa, lá em Cachoeira Paulista, também nos ouve e nos assiste. E 35 mil peregrinos estão sendo esperados pela rodovia somente, fora os que vão em ônibus e carro, e por aí vai, né? Também lembrando, né? Se eu produzir o nome errado aqui, o Fábio vai me ajudar. Mas ontem saiu o Nobel da Paz, que premiou Niron Hidankyo, organização japonesa que atua pela abolição das armas nucleares. Parabéns. Precisamos com urgência, urgentíssima. Eu não consigo olhar, inclusive, todos os dias os telejornais, as imagens, a gente tem a obrigação, mas está sendo feito de Israel para com a faixa de Gaza, com o Líbano. Ontem, 28 mortos, e isso não constrói nada, pelo contrário, só destrói. Mas, o Franco, se a gente pegar, você que não conhece nada do Rio Grande do Sul, acho que eu não deveria nem perguntar do Rio Grande do Sul, eu vi alguns especialistas do Rio Grande do Sul, de Universidade Federal de Pelotas, muito interessante esses entrevistados, diziam o seguinte, nós temos aspectos importantes em relação a algumas regiões que não deveriam continuar sendo habitadas porque estão muito próximas a rios. A demonstração foi o que aconteceu agora de abril e maio, né? Inclusive, muita gente mandando aqui, mas o Porto Alegrense está reelegendo o atual prefeito Sebastião Melo. Eu não tenho nada a ver com isso. A população, se entender que tem que manter, vota e mantém o prefeito de Porto Alegre. Erros vão acontecer de todos. Mas, Franco, segundo os meteorologistas, alertam, né, que isso não foi uma única chuva, uma enchente única no Rio Grande do Sul. Ela terá consequências. Nesse momento, nós temos uma forte chuva e espera de chuva no estado vizinho, que é Santa Catarina. Vale do Itajaí está recebendo muita chuva. Balneário Penha, essa noite, teve lá várias áreas alagadas, tem uma observância, toda uma preocupação de enchente, espero que não aconteça, mas essa questão de que o próprio Fábio falou, desabitar regiões, sair próximo à margem de rios, além de rios, onde você tem que, por exemplo, manguezais. E algumas áreas disseram que o estrago foi tamanho que produção do agronegócio não pode acontecer facilmente. Vai levar anos para recuperar aquele solo. Só que a meteorologia diz o seguinte, vem chuva aí, não é pouca. As chuvas continuam caindo. Tem que ser também feito um planejamento de áreas, utilizando-se também dos estudos dos mapas meteorológicos. Os danos foram muito grandes, né, em várias áreas lá, principalmente adjacentes aos rios, os rios principais lá, o Taquari, Caí, Jacuí. E aí entra numa questão que é muito semelhante ao que a gente tem aqui em Santos também, que é a questão do planejamento territorial e da ocupação urbana, porque tem cidades inteiras que foram construídas muito próximos a rios, sim, em áreas que seriam do leito maior do rio, pegando inclusive áreas que seriam do leito maior do rio. Ou seja, quando tiver uma chuva excepcional, que vai acontecer, em alguns momentos vai acontecer mesmo, o rio vai extravasar e atingir essa área. Aqui em Santos a gente tem, de certa forma, algumas situações semelhantes, que é a nossa população que mora em áreas de risco. É uma analogia que a gente pode fazer. Sim. Não é um rio que vai entrar lá, porém, quando tiver uma chuva excepcional, existe um grande risco de instabilização do terreno, que é um processo natural que acontece nos morros, e aí pode ter deslizamento, que pode ser ainda mais
fácil de acontecer se tiver ocupação. Então, é uma situação que a gente tem aqui e que a gente tem que certamente pensar em termos de planejamento territorial, porque a realidade que nos toca aqui é complicada, porque a ocupação dessas áreas de risco alto e muito alto está crescendo ainda mais, e as soluções de habitação, de interesse social, não estão dando conta de levar essa população, de realocar essa população. E aí a gente, na Defesa Civil, a gente opera o plano preventivo, comunica a população, tenta fazer contato mesmo, manda os alertas, entrega o comunicado, fazendo com que ela tome ciência de que ela está numa área de risco, que ela tem que prestar atenção em alguns sinais, que pode ocorrer deslizamento ali quando tiver uma chuva intensa, mas ainda assim a gente não está livre de que ocorra uma grande tragédia caso chegue alguma chuva excepcional. Uma questão que o Fábio comentava também, e que no Rio Grande do Sul ela vai servir para o Brasil inteiro, é justamente o descarte de lixo. Vários prefeitos disseram, a gente teve lá um assoreamento de rio, um assoreamento da nossa drenagem, que não era nova, era antiga, a capacidade dela foi estrangulada, então as pessoas têm que ter também essa responsabilidade, né, Franco? E nós temos a informação agora que o Brasil está se preparando para ser atingido por um ciclone extratropical nas próximas horas. O fenômeno trará muita chuva e temporais para alguns estados. Isso se confirma, Franco? Sim. Inclusive aqui para a nossa região, hoje deve ser um dia que vai ter mais chuva do que ontem. Ontem foi uma chuva tranquila. Pode se arrastar até o sábado. Isso, essa próxima noite. Ontem foi uma chuva tranquila, as últimas têm sido sim moderadas a fracas, não tem causado grandes problemas. Hoje deve ser mais chuva do que ontem, a gente pode ter alguns momentos de pancada de intensidade mais forte e acompanhado de ventos. Ainda assim, a gente ainda não está na época do ano mais chuvosa, começa principalmente a partir de dezembro e tem o seu máximo geralmente entre janeiro e março, né, que são os meses que costumam trazer chuvas mais intensas. Já dá para adiantar um verão do próximo 2025, a gente está tão próximo, com chuvas intensas, chuvas moderadas, ou ainda é cedo. Por exemplo, segundo muitos especialistas, dizem que a primavera é a pior estação do ano para fazer ali previsão, né? Porque às vezes você prevê uma coisa, acontece outra. Às vezes você prevê que tem pouca chuva e vem muita chuva. Não é culpa dos especialistas, mas a estação é difícil. Sim, é uma estação de transição entre o inverno e o verão. Isso. E aí os sistemas que vêm para cá no inverno têm uma característica bem diferente do verão. Geralmente no verão chega mais forte, chega com tempestade, com raios. No inverno não, no inverno é aquela chuva mais tranquila, porém que pode ser bem persistente. Aí a primavera faz essa transição de uma característica para outra. E pegar essa transição justamente é complicado, porque geralmente em algum momento da estação faz essa transição e chega uma chuva mais repentina, mais intensa, acompanhada de ventos. A gente tem muitos casos de ventania aqui na primavera, principalmente outubro, novembro. No ano passado, mesmo em novembro, teve um episódio de vento muito intenso aqui na região do Baixada Santista. Em algum momento faz essa transição e aí é uma coisa que é difícil de prever. Agora, falando do próximo verão, aproveitando que você puxou esse gancho, né, a gente está iniciando o fenômeno Laninha. O último ano foi de fenômeno El Niño, ou seja, o contrário. Agora a gente passa... Era o menino, agora é menina. Isso, agora a gente passa por uma fase de desenvolvimento da Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Lá é longe, é lá no Oceano Pacífico, porém influencia no clima do planeta todo. Algumas regiões passa a chover mais, algumas regiões chove menos. Nós estamos com uma tendência de elevação dos mares, né? Então, consequentemente, você vai ter ondas maiores, regiões serão tomadas em parte pelos oceanos. Com o efeito da mudança climática, sim. Isso é mais para longo prazo, né? Pensando mais para as próximas décadas, a gente tem uma previsão de aumento do nível do mar, segundo o painel do PCC, né? De cerca de 40 centímetros nos próximos 50 Fala-se anos. que até 2033 já sentiremos alguns efeitos deles. Não total, mas alguma coisa estaria se antecipando por conta, até o Fábio vai até comentar a respeito disso. Se a gente não está respeitando o que a natureza nos deu, a gente ocupa de forma irregular, a gente não cuida da natureza de forma correta. O Fábio falou do descarte do lixo. Então, as chuvas existem desde que o mundo existe. A seca existe também, claro que ela é sazonal por um tempo ou outro, mas nós é que temos que estudar, entender e respeitar isso, né, o Franco? Sim, exatamente. E quando a gente fala em mudança climática, a gente fala não só em aumento de
dessas médias, ou seja, média de temperatura, que vai aumentar a temperatura em alguns décimos de grau, parece que nem é tanta coisa. Porém, não aumenta só na média, aumenta também nos extremos. É aqueles topos e fundos que eu estava falando antes. As secas, os fundos, que são as secas, vão ser mais fundos. Os topos, que são as estações chuvosas, vão ser mais chuvosas. E isso traz mais problemas também. Ô Fábio, você veja que a gente está aqui com duas pessoas de secretarias diferentes, mas que se fundem aqui no propósito. Se a gente pegar aqui, por exemplo, você fala da Agenda 2030, a gente fala de ODS, a gente fala em acabar com a pobreza, tem vários aspectos que influenciam diretamente a isso. A gente fala em garantir segurança alimentar, você fala em meio ambiente, você fala em plantação, você fala em colher isso e transformar em alimento. Você fala em proteger o meio ambiente e o clima. Tudo isso está envolvendo o que o próprio Franco acabou de falar agora. São vários aspectos. Promover a saúde e bem-estar. Muito tem a ver com o meio ambiente que você vive, para você promover uma saúde. Claro que tem outros aspectos que você vai colocar, mas é importante. Aí você vai garantindo o quê? Que as pessoas tenham uma saúde melhor e vai promover, pelo menos, a tentativa de educação de qualidade. E essa consciência, uma educação de qualidade é transmitir consciência, para que as pessoas entendam, o que o meu bisavô tinha lá atrás, eu já não tenho hoje. Muita coisa mudou, as cidades estão crescendo, estão sendo adensadas. Quando você fala em promover igualdade de gênero, o mundo está mudando. Então, eu tenho que, aquela história, respeitar o meu espaço, do Fábio, do Franco, da Virgínia. Tem gente que não entende isso. Tá? Então, quando você vê, por exemplo, um vereador se eleger em São Paulo, ele dizer o seguinte, eu lamento muito, olha, o meu primeiro projeto é proibir que pessoas trans utilizem banheiro. Ele não entendeu que o mundo mudou, ele não entendeu que o respeito tem que continuar. Ô Franco, ô Fábio, essa agenda que a gente fala 2030, ela já está um pouco atrasada em boa parte dos municípios. Santos, até que se antecipou, se não estiver errado, foi o primeiro. Mas se a gente não promover isso com grande qualidade, a gente vai avançar aqui dizendo, garantir qualidade de água potável e saneamento. Já estamos atrasados em vários lugares. Energia limpa e acessível. A gente está atrasado e perdendo tempo. E promover um trabalho decente de crescimento econômico. O crescimento econômico, ele sugere o seguinte, eu tenho que crescer, mas eu não posso desmatar tudo, derrubar tudo para produzir efeito econômico. Exato. Desenvolvimento sustentável é garantir os mesmos recursos que a gente teve para as próximas gerações, só que é para essa geração já, né? E tudo o ODS é muito complexo e ele todo é integrado, a ação de um afeta no indicador dos outros ODS. E a gente começa, acho que é o mais importante de todos, e acho que faz a virada de chave, são duas. É o ODS 16 da instituição eficaz. Instituição eficaz para a administração pública é ter política pública para a igualdade de gênero, por exemplo, para a igualdade racial, para economicidade e monitoramento daquilo que a gente está consumindo de energia elétrica, combustível, impressão, telefonia, água, são recursos finitos. E mais instituição eficaz, ela também é para as empresas. Então, é garantir nas empresas os direitos iguais para pessoa LGBTQI, para a pessoa negra, PCD, ter políticas internas de governança, que é isso que é onde se inicia tudo, de social, aqui é como que a empresa dentro do seu território pode auxiliar aonde ela está, o entorno que a comunidade vive, ela ser parceira também, e ter também a questão ambiental. Só que instituição eficaz é a nossa casa. Então, a gente não é homofóbico, a gente não é misógino, a gente não... Sabe? Tem que ser inclusivo. E aí, a gente, quando tem uma conta de energia elétrica, ela sobe na nossa casa, o que a gente faz? A gente revê o que a gente está fazendo, desliga aquilo que não precisa estar usando naquele momento, porque isso dói no bolso. A mesma coisa para a água. 15 minutos, faz em 5. E a mesma coisa na água. Então, é uma mudança de paradigma que vai acontecer com todas as pessoas para a gente realmente trabalhar em sinergia. Hoje, Santos, a gente acha que avançou bastante, entendo eu, porque não é achar indicador e dado que são medidos. Somos a primeira cidade no ranking de competitividade dos municípios, do Central da Liderança Pública. Posso colocar uma questão? A Luísa da Pompeia diz o seguinte, vocês têm uma interatividade com as empresas do município? Sim, a Santos é a única cidade que tem um manifesto ISG da autoridade portuária, são 30 empresas tendo que fazer ações sociais, ambientais e de governança. Isso é um ganha-ganha, na verdade. A sociedade ganha, o meio ambiente ganha e a empresa também ganha, porque quando ela comprova que ela está fazendo investimento no território que ela reside, que ela está, no impacto que ela faz social, ambiental, as ações dela sobem na Bolsa de Valor.
possível financiamento internacional, essa empresa ela ganha desconto em juros e amortização de dívida. Os ODS dentro da administração pública seguem o mesmo rito. Então, Caixa Econômica Federal, que tem o selo Município Mais Azul, ela também gera desconto dependendo da maturidade. Selo verde. Exato. E Santos a gente tem Manifesto ISG da Autoridade Portuária. Há 2 semanas o movimento ODS iniciou o Manifesto ISG das micro e pequenas empresas, porque elas também têm alto impacto de renda e trabalho, mas também ambiental e social. Exato. Iniciamos agora com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos o Fórum da Construção, Inovação e Sustentabilidade. E dentro dos painéis de como se construir com menor impacto ambiental e social, que é desde o descarte até a eficiência da entrega da obra. Reaproveitando melhor os materiais. Os painéis com agricultura urbana, com compostagem, na outra energia renovável, energia por meio de placa solar, para a gente realmente colocar todos os segmentos numa única página, para a gente realmente fazer ações agora conectadas. E eu queria fazer só o Franco estuda uma matéria, ele é especialista do que eu vejo desde criança, que é meteorologia, né? Então, quando eu era criança e via o mapinha lá da TV, aquela TV preta e branca aí... Eu vou pôr um mapa aqui para o Franco, porque eu olhei aqui, os ouvintes, a Dona Luzia, o Carlos Eduardo de Campinas, um abraço, Carlão. Me perguntou se o Santos joga hoje. Não joga hoje não. O Santos joga amanhã, Carlão. O Santos joga amanhã, se eu não estiver errado, isso mesmo. Amanhã, 18h30, na Vila Belmiro, Série B do Brasileirão contra o Mirassol. Apesar do time chamar Mirassol, eu acho que, Franco, amanhã vai ter chuva, né? Ou não? Amanhã durante o dia já é para melhorar. A chuva é para essa noite, até essa noite, aí amanhã... Noite, madrugada, talvez um pouquinho de manhã. Isso, exatamente. Aos poucos vai melhorando, mas também não é muito. Vai ficar um tempo ainda um pouco nublado, os próximos dias. Semana que vem já tem mais previsão de chuva. A gente deve ter chuvas com frequência agora, pensando agora até o verão, a gente deve ter chuvas com certa frequência. Ou seja, praticamente toda semana a gente vai ter chegada de um sistema. Olha aí, que bacana. Então vamos ter um tempo aí mais ameno, né, nesse sentido. Ô, Fábio, você quer fazer uma pergunta para o Franco? Eu queria concluir, porque quando depois eu era um menino... mapa aqui para ele explicar para a gente. Eu ficava lá, eu queria brincar na rua. Então, para eu poder brincar na rua, a rua tem que estar seca, né? Aí ficava olhando o jornalismo, né? E aí existia um negócio, Frente Fria Sul. 2010, 2008, eu percebi que isso tinha mudado. E assim, depois eu fui competir em atividades esportivas, então chuva e não ter chuva fazia uma diferença muito enorme, grande, né? E percebia Frente Fria Sul. Aí conheci um tal da Zona da Convergência do Atlântico Sul. Isso. Gente, aí quando eu comecei a olhar o mapa, a Frente Fria já não era de sul. Aí ela estava vindo do Amazonas e criando um corredor de chuva, né? E uma vez eu fui viajar e entrei bem na zona da convergência do Atlântico Sul, porque ela fica que nem um rio, né? Ela fica um rio chovendo, aliás, é onde geram os principais desastres, porque a água é constante e insistente. Só que o caminho que eu fui para o oeste do Brasil, eu fui exatamente, a estrada seguiu ela, então era chuva o tempo inteiro. Então, aí a gente começa a perceber... Você é o famoso chama-chuva, então. Esse foi, eu cheguei e estava chovendo. Mas acho que aí eu comecei a perceber, e antes até dessas matérias todas virem para o meu trabalho, já havia percebido que o mundo estava mudando mesmo, o clima estava mudando. E aí quando vou viajar, eu ando de moto, né? Eu sempre fico de olho. Então, da última vez... Você vai de moto, a sua atenção é mais do que redobrada. Aí eu vi que não há mais previsibilidade. Então, o que eu comecei a fazer na última vez que eu consegui viajar de moto foi... Eu olhava o CPTEC INPE, aonde não vai chover. Aí eu ia para lá, aí eu ia para cá. Então, o destino já não sou eu mais quem está decidindo para onde eu vou, né? É a meteorologia que acaba pautando para onde eu vou. E não é raro, né, o Fábio e Franco, eu viajei bastante também por realizar trabalho, né, como jornalista, fazendo jogos de futebol. Você saía de uma cidade como Santos aqui, Franco, com sol. Subia a serra, já dava uma nublada. Chegava em São Paulo, bom, chovia. Aí você cruzava São Paulo para ir para o interior de São Paulo, por exemplo, São José do Rio Preto. Um calor, um sol. Eu falei, peraí, eu saí com um sol forte em Santos, peguei o ABC nublado, uma temperatura mais amena, São Paulo já chovia, né? Aí vai até ali a região interior, no começo nublado, depois um sol, um calor, chegava em São José do Rio Preto suando, quer dizer... São todos os climas ao mesmo tempo, né? Mas eu vou deixar uma imagem no monitor. A gente vai para o último intervalo, né, Virginia? Só lembrando também, amanhã, 20 horas, especial The Police, é isso? Ou The Police.
O Sting vendo que vem aqui, mas só ele, né? Não mais a banda, não existe a banda há muitos anos. Então, sábado, 20 horas, especial The Police, né? E os 3 integrantes que fizeram muito sucesso, essa banda inglesa, e domingo reprise às 20 horas, o pessoal vai pedindo os especiais, a gente vai colocando aqui, a Virgínia vai produzindo, então, nesse sábado, 20 horas, The Police, e domingo reprise às 20 horas também. Eu vou deixar esse mapa aqui, eu entendo tudo, viu? Eu e o Fábio aqui podemos explicar tudo, né, Fábio? Olha que maravilha, a gente olha esse mapa aqui, o pessoal até fica me perguntando, Edu, você põe essas coisas aí na tela, tem que explicar. Então, para a gente colocar na tela, eu vou para o intervalo, e na volta do intervalo o Franco vai explicar o que esse mapa tem a dizer, né? E a gente vê aqui, ó, tá vendo? Ó, cores diferentes. Com certeza é algo que o Franco vê todo dia, né, Franco? Esses mapas meteorológicos, né? Esse aqui é o modelo Cosmo do INMET, precipitação acumulada em 24 horas, inicialização 12, né, UTC, do dia 10 do 10 de 24, portanto ontem, validade das 9 UTC, do dia 12 do 10. Daqui a pouco ele vai explicar, né? E tem I mais 45 horas. Depois ele vai explicar o que é isso. Pode explicar, Franco? Sim, claro. Então tá bom, a gente vai um rapidíssimo intervalo e voltamos já com este mapinha aqui, fácil de entender, né? É bem, a gente pega aqui, né, a silhueta do Brasil, mas lugares sem tanta coloração. Mas o Franco vai explicar o que é. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. A Engelife. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Antes de comprar. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar. Oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar. Essa você pode confiar.
Mecânica Hélio. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Que tal poder contemplar? Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h51. Eu coloquei um mapa aqui, que eu entendo tudo. Eu e o Fábio já viramos especialistas, né, Fábio? O Fábio é para cima e para... O Fábio, inclusive, ele diz que uma frustração dele é não ter sido meteorologista. Porque desde criança ele é um meteorologista amador. Mas conhece muito, já percebi aqui com seus passeios. Agora, Franco Cassol, esse mapa aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui, agradecer a dona Ana Lúcia que deu a dica do local desse mapa. Retorno das chuvas, a estação deve ser marcada pela volta das chuvas regulares, aquilo que você falava no bloco anterior, mas com o mapa ficar melhor até para os nossos ouvintes entenderem e espectadores também, o Franco. Pois é, esse mapa aí marca quando que vai retornar as chuvas, a estação chuvosa, né, para as diferentes regiões do Brasil, desde lá do norte, passando pelo Brasil Central e também o sudeste do Brasil, principalmente. O que a gente tinha comentado antes no programa? Regiões do Brasil como o interior de Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, ali o centro do Brasil, estavam há mais de 100 dias sem chuva. Aqui, exato. Isso. Uberaba, por exemplo, ficou 168 dias sem chuva. Sim, Brasília também ficou acho que uns 5, 6 meses sem chuva. Distrito Federal. É o normal no inverno e o começo da primavera, final do outono, todo o inverno e começo da primavera, o normal é praticamente não ter chuva mesmo. É difícil de ter chuva nesse Brasil central, nessa região do Cerrado brasileiro. Aí, a partir de outubro, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, volta a estação chuvosa, com a formação de um sistema chamado ZACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que começa, como eu falei, a partir de outubro, geralmente, e ela vai se alinhando desde lá da região amazônica, passando pelo Brasil Central, vindo aqui para o litoral do Brasil, às vezes um pouco mais para o norte, às vezes um pouco mais para o sul. Às vezes pode pegar mais para o Espírito Santo, para o sul da Bahia. Por que essas faixas de cores diferentes? Porque a previsão é de que aos poucos ela vá avançando mais para o norte, ou seja, começa a chover agora... Nordeste para o norte. Não, ao contrário, começa do centro-oeste, pegando o Paraná, isso, nas primeiras semanas agora de outubro começa ali pegando Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e depois vai subindo, nas semanas seguintes ela vai se alinhando mais para o norte, e aí passa a pegar áreas como o interior de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Tocantins, isso mais a partir de novembro, principalmente. Então é esse fenômeno que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é formado quando uma frente fria avança e alinha com a umidade que desce da Amazônia para o Brasil Central. E nesse estudo, né, Franco, Fábio, a gente percebe mais claro, ela vai escurecendo. Na primeira quinzena de dezembro é aquele tom mais escuro, né, como você está falando. Então é daqui para lá, mais claro, um pouquinho ela vai mudando a tonalidade. Então, primeira quinzena de outubro, segunda, primeira de novembro, segunda quinzena de novembro e primeira de dezembro. Então, é basicamente isso que você falou. Isso, ou seja, nas próximas semanas ela vai gradualmente avançando e se alinhando mais nessa faixa mais ao norte do Brasil. E aí são chuvas constantes, chuva praticamente todos os dias, por alguns dias consecutivos. Né? Prepare, eu vou sortear a guarda-chuva da Imuniz hoje.
Boa dica. A Muniz que mandou o guarda-chuva para sortear, vamos sortear que vai ter utilidade. E sempre dentro dessa faixa que a gente vê, sempre tem alguns núcleos de chuva mais intensos. Sim. Pode causar granizo, pode causar ventania. É a época do ano que começa a ter isso. Agora, novembro, dezembro. Por que o Rio Grande do e ao Sul, longo do verão. Perdão, por que o Rio Grande do Sul, essa região, potencialmente chove muito? O Rio Grande do Sul tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, ou seja, não tem uma estação seca bem definida como Brasília, por exemplo, que tem uma estação seca. Exato. No Rio Grande do Sul pode chover em qualquer mês, em qualquer semana praticamente. Seria a posição onde o estado está? Isso, conta muito com a influência da umidade que vem do Amazonas, vem da região norte. Porque os ventos alísios que vêm lá da linha do Equador, lá em cima do Brasil, tem os ventos alísios que vêm lá do Oceano Atlântico, trazem umidade, vem para a Amazônia, só que na faixa oeste da América do Sul tem a Cordilheira dos Andes, uma grande cordilheira de montanhas que vai até a Colômbia. Sim. E por causa dessa barreira física que é essas montanhas, essa umidade, esses ventos desviam e vêm para o sul do Brasil, principalmente. Às vezes alinha mais para o sudeste, às vezes alinha um pouco mais para o norte, mas muito vai lá para a região do norte da Argentina, para o Paraguai, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul. Alinha bastante para aquela região e essa umidade ela contribui muito com as chuvas lá do sul. Você já responde o Pedro Luiz, do Embaré, que perguntou por que é comum ouvirmos nos jornais, né, inclusive aqui no nosso, chuvas que vêm do Rio Grande do Sul para cá. Você acabou de responder, então, essa influência, então, que elas acabam subindo, né? Elas vêm daqui, atingem aqui o sudeste como um todo, saem do sul e atingem o sudeste. E eu vou colocar aquele outro mapa, inclusive, aqui. Esse aqui é bem complicado para entender quem não conhece, mas o Franco Cassol, que se especializou como meteorologista, para falar disso, deixa eu até baixar aquela parte lá. O que vem a ser isso aqui? O Franco Modelo Cosmo, que é o INET que publicou esse mapa meteorológico. Esse é um mapa que eu acesso todos os dias, por exemplo. O modelo Cosmo é um modelo que foi desenvolvido pelo IMET, né? E ele dá a previsão de chuvas, nesse caso aí, um acumulado de 24 horas, contando de ontem para hoje, né? De ontem até hoje. Aliás, de ontem até hoje não, de ontem até amanhã, né? Até às 9 UTC de amanhã. Marcando até 12 do 10, né? Então isso, até amanhã. Então até amanhã de manhã. Tem sol aqui, olha, tá? 24 horas que você bem colocou. Aí vai, né, da paridade, né, quando começa até quando termina. Isso. Então não é até hoje não, é até amanhã. Isso. Então são 24 horas de hoje para amanhã. E ele está mostrando justamente no mapa essa faixa de chuva. Onde que está a chuva para o ouvinte, espectador entender que está assistindo e vendo? Onde tem cores. Onde está em branco não é sem previsão de chuva. Onde tem cores, isso. Quando é azul, é chuva em pouco volume. Quando começa a ficar amarelado, cores mais quentes, laranja, vermelho, são os núcleos... Vamos lá. Isso aqui concentrado é potencial de chuva e uma boa concentração. Sim, são os núcleos de chuva mais forte e de mais volume. Então, em alguns pontos, principalmente do Paraná, ontem choveu mais em Santa Catarina, como a gente estava falando. Isso. Hoje já avança um pouco mais para o Paraná e também para o estado de São Paulo. Então, hoje à noite, principalmente, a gente deve ter chuvas aqui na região, não só aqui na região, como também no interior. É bem concentrado, né, o Franco? E em alto mar, né? E ela se desloca. No litoral, tanto da região sul quanto aqui do sudeste. Sim. E vai pegar também o interior do estado de São Paulo nesse caso. Vai pegar a região de Campinas, região por exemplo, de Bauru. Essa aqui vem do mar. E essa também, que você falou aqui, vem do mar. É isso? Sim. Esse é um encontro de frente fria sul com essa zona de convergência, é isso? E é isso que vai gerar um ciclone? A zona de convergência, ela vem lá da região Amazônia, se alinha para cá, e em alto mar provavelmente tem um sistema de baixa pressão. Entendi. Que aí tem essa maçaroca de nuvens ali e com bastante chuva prevista. A baixa pressão, a área de baixa pressão é justamente um ciclone, né? Nesse caso, como é no extratrópico, é um ciclone extratropical e ele forma uma frente fria, que aí ajuda a alinhar essa nebulosidade. Nesse caso, nem é uma frente fria intensa, porque a gente não tem uma grande variação de temperatura. A gente já está com uma temperatura mais ou menos amena e não vai esfriar tanto, né? Na verdade, nem tem previsão de que esfrie, vai ficar nessa mesma faixa de temperatura, então a
A frente fria que separa uma massa de ar quente e uma massa de ar frio, ela não está tão bem definida assim, porque justamente não tem esse gradiente de temperatura, essa variação de temperatura tão grande entre uma massa de ar e outra. Olha, uma aula aqui, hein? Uma aula do Franco Cassol aqui, parabéns. Nossa, a gente fica felicíssimo aqui de poder passar essa informação para você. Então, isso vai de hoje até o potencial amanhã. Então, você que vai assistir o programa, não está assistindo ao vivo, vai assistir à tarde, vai assistir à noite. Então, esse potencial até amanhã, está lá inclusive registrado a parte superior que eu mostrei. O Fábio, mediante a isso que a gente percebe, e o Franco disse, isso aqui é um brinquedo dele, um brinquedo sério. Durante todos os dias, ele se preparou para entender e ler esse mapa e para a gente observar a importância de ter esse conhecimento aqui. Espera aí que eu apertei alguma coisa errada aqui e fiz sumir, voltou. E quando a gente fala em planejamento, a gente fala nessa questão de agenda, essa agenda 2030, a gente fala em 17 objetivos com 169 metas. Quando a gente fala em ocupação de uma área, e o que já existe como cidade, o que existe, tudo isso cai dentro desse trabalho que se faz realmente para dar qualidade de vida, né? Para pensar o que é melhor e mensurar o que não foi feito e o que deve ser feito, né, Fábio? Sim, hoje a gente tem que mitigar, né? Agora não é mais a gente não vai solucionar nada a curto prazo e acredito eu com a médio prazo, então são ações agora que a gente precisa iniciar urgentemente, né? Como o Franco falou, se no ponto mais alto tem uma medição de 37 graus, onde ela é um ambiente mais frio, imagina nas bolhas de calor, né? Porque sim, aí tem o asfalto, o sol, o motor do carro, o motor do... Então, a gente vai precisar mudar de atitudes logo, é uma mudança de cultura, de fazer, do que a gente consome, como a gente descarta. E ainda há um enfrentamento ao negacionismo, né? Negacionismo climático, negacionismo dos ODS, há ataques e haters. A mim veio pouca coisa, mas os PhDs que estudam mais essas matérias da academia me mostraram relatos que são terríveis, né? E não dá para... tem duas coisas que são diferentes. Falar de política é discutir o espaço que a gente vive e que a gente compartilha. Falar de política partidária são ideologias. Exato. E não dá para misturar, e a desinformação é algo que os ODS também lutam para o enfrentamento, porque isso aí causa até morte de pessoas, e alguém está ganhando com a desinformação. E hoje a gente precisa se unir, ter acesso à informação, porque quando se diz que o ODS é um pacto comunista, são quase 180 países, 200 países integrados à ONU. Só temos 3 países no mundo que são estados comunistas e só uma é tensa, e talvez Cuba e Coreia do Norte, porque China já também virou um grande centro comercial capitalista também. Na verdade, isso é uma ação para a humanidade. É para a gente agora começar a mudar os nossos hábitos, como a gente lida com o outro, como a gente lida com os espaços que são compartilhados, e eliminar um pouco do indivíduo, né, do transporte individual, da gente ser mais coletivo, utilizar modais que impactam menos, descartarmos menos, para a gente realmente fazer com que esse mundo seja sustentável para essa e para a próxima geração. Para a gente finalizar, agradecer muito a tua presença. Foi uma descoberta importante, o Fábio Tetsubo, esse trabalho maravilhoso. Eu virei um fã do teu trabalho, já sou fã do Franco. Eu também. Meteorologia é algo que eu adoro. Comento dia a dia, amanhã a previsão é tal. Às vezes é aquela história, às vezes se aproxima mais e outras vezes a gente acerta em cheio. Eu me recordo, não vou esquecer jamais, mandar um abraço também para o Daniel Anias, né? Coordenador da Defesa Civil. Me recordo naquela situação do litoral norte. Ele nos avisou 3 dias antes, as previsões que vocês fizeram lá, mandou a previsão, nós espalhamos essas previsões dentro da Rádio Star News e muita gente disse, olha, foi maravilhoso o que você fez. Não, nós apenas reproduzimos a informação que foi muito bem colocada e deu para preservar muita coisa, né? Então, quem se sentiu naquele momento ávido de sair, não saiu com embarcação, quem ia para o litoral norte pôde evitar, não foi. Então, essas previsões são importantes demais. Só uma última notícia antes da gente encerrar o programa de despedir dos convidados. Polícia encontra carro com granadas explosivas ao lado de escolas e ao lado de uma UPA na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Departamento da Polícia Civil Draco, o material seria usado nas disputas entre milícias e quadrilhas. Possivelmente, teremos muita destruição e mortes.
graças à informação e inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, isso não foi levado, né, a fundo. Vejo aqui a imagem, inclusive, do policial especialista em desarmar, né, artefatos explosivos, e é complicado, né? E esses carros aqui, olha, segundo a Polícia do Rio de Janeiro, os 2 carros estacionados na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã de hoje, isso foi agora há pouco, no Rio de Janeiro, ele continha, confirmado, granadas, bombas caseiras, detonador e galões de combustível. O arsenal seria usado nessa disputa, possivelmente seria uma tragédia. Os veículos foram abandonados na localidade conhecida como João 23 e no entorno de 4 prédios públicos, uma escola municipal, sindicalista Chico Mendes, uma CIEP Papa João Paulo 23, o Colégio Estadual Liberdade, Unidade de Pronto Atendimento UPA João Paulo 23. Olha a tragédia que poderíamos ter nisso, 2 carros cheios de explosivos. Precisamos ter muito cuidado, e que as autoridades ajam de forma rápida lá no Rio de Janeiro. Parabéns por terem interceptado esses veículos, terem pela inteligência descoberto, mas teríamos uma tragédia, infelizmente. Fábio, qual será o próximo passo do teu departamento, dessa agenda tão vasta, que ela não é de hoje, ela é eterna. Ela tem que ser lembrada todos os dias por todos nós, né? Todos nós. Desde o descarte do lixo da sua casa, a consciência de como trata com a outra pessoa, a entender o deficiente, que hoje, inclusive, a gente fala sobre isso, é o dia para se comemorar. Vamos lá. Agora chegamos num momento muito importante da nossa cidade. Mês que vem, hoje vamos definir a data, já é um colegiado de segmentos atuando em sinergia. Então, vai ser o Santos Blue Economy, unindo o Manifesto ESG da Autoridade Portuária, unindo o Manifesto ESG das micro e pequenas empresas, agora com engenharia e construção civil, e mais o movimento ODS junto com a administração pública, montarmos uma agenda e uma pactuação de procedimentos, métodos e boas práticas para 2025. Então, acho que a gente agora consegue ser a primeira cidade no mundo com todos conectados numa mesma agenda. Quais empresas que queiram participar desse projeto, conhecer melhor esse trabalho, que é um trabalho forte, né? Que o Fábio Tetsubo, ele é chefe do departamento de políticas aí do ODS da Prefeitura de Santos, mas tem muita coisa que pode ser agregada a cada um de nós na cidade, empresas, instituições, todo mundo pode se agregar a esse trabalho, né, Fábio? Sim, entrando no movimento ODS Santos 2030, é só digitar no Google ODS Santos 2030, vai ter acesso a todos esses colegiados que já estão aí, vai poder entender, está tendo capacitação e qualificação para micro e pequenas, isso vai migrar para todas as outras empresas e isso sim vai fazer ações agora com maior impacto, né? Muito bom. Fábio, obrigado mais uma vez pela vinda aqui. Conte com a Rádio Star News, com ponto a ponto, com a nossa programação, para colocarmos informações e prestigiarmos aí o seu trabalho de toda a equipe, que eu sei que ela pode não ser gigantesca, mas ela é muito unida para produzir efeito. Sim, falaram que eu sou baixinho para os sonhos que eu tenho para construir, mas a vontade é tão grande, então é seguir em frente e unindo as pessoas. E eu quero já dar os parabéns para a Defesa Civil. Isso. Coronel Onias é meu amigão, sempre que a gente está em eventos, a gente acaba em sinergia, porque faz todo sentido essas conexões, né? E agradecer o espaço, porque quanto mais a gente puder levar essa mensagem dos ODS, tocar, transformar, é o que a gente tem como missão dentro do departamento. E eu vejo, Virgínia, a gente traz o Fábio aqui, alguém convida, então eu fico feliz que outras pessoas pensem nesse trabalho tão importante que o Fábio e a equipe fazem aí no dia a dia, que deve ser ressaltado e lembrado também. Quero me despedir também do Franco Castro. Franco, então previsão para esse final de semana, o pessoal já pensa no churrasco, outro pensa na praia, cada um pensa de um jeito, né? Mas o pessoal olha para o céu, será que vai estar calor? O que você prevê, então, aqui para a nossa cidade, consequentemente, para o litoral? Então, para hoje é chuva, hoje, essa próxima noite ainda. A partir de amanhã, durante o dia e também no domingo, vai estar mais tranquilo o tempo. Aproveitado. Se tiver chuva, vai ser só uma chuvinha fraquinha, passageira, não vai ser nada demais, então o final de semana vai ser aproveitável. Nada de temporal, nada de chuva que possa trazer alagamentos, não, nada disso. Para o final de semana, não, por enquanto não, porém, a gente vai chegar no momento que vai ter mais riscos, ou seja, agora nos próximos meses, verão vai se aproximando e a gente vai chegar na estação chuvosa aqui na nossa região. E a gente, inclusive, conta com a rádio aqui, com demais setores da imprensa,
para ajudar na nossa divulgação, ajudar Sem dúvida. na disseminação dos alertas e tentar fazer com que a informação chegue na população. E humildemente convido as emissoras de rádio, as emissoras de TV da região, que convidem o Franco aqui, porque olha, ele deu uma aula aqui, né, Fábio? Bem legal. E eu fiquei empolgado de ver, e de uma maneira muito fácil, né? Ele tem toda a técnica, o Franco, mas se ele fosse explicar tecnicamente, estaríamos o Fábio aqui boiando, né? Sim. Mas ele explicou de uma maneira suave para que você possa entender e transmite isso. Então é importante a gente ter, né? Quem tem embarcação, por exemplo, tem muito essa atenção. Por exemplo, quem quiser ter informações de vocês da Defesa Civil com questão do tempo, eu sei que vocês têm boletins e vocês vão informando. Tem uma maneira das pessoas terem essa informação de graça na palma da mão, não tem, Franco? Sim, tem algumas maneiras. Na verdade, Vamos a gente lá. tem o portal da Defesa Civil no site da Prefeitura de Santos. Pois então, não. a pessoa pode digitar no Google Defesa Civil Prefeitura de Santos. Ela acessa, lá tem a atualização do boletim, tem o quanto que foi registrado de chuva. Lá também tem um QR Code que a pessoa pode escanear e entrar no canal de WhatsApp da Defesa Civil. Ela vai receber o boletim no canal de WhatsApp. Também temos os alertas por SMS, que a pessoa pode enviar o CEP da sua residência pelo telefone 40. Recebe, né? O telefone 40199, ela pode enviar o SMS. O telefone é o 40199. Ela envia um SMS com o CEP da sua residência e ela se cadastra. Eduardo, a gente sabe que o SMS é uma ferramenta que caiu um pouco em desuso recentemente, então a gente está buscando algumas inovações. O WhatsApp, o canal de WhatsApp, os grupos de WhatsApp que a gente tem também com a população de áreas de risco, para fazer com que a informação chegue mais às pessoas com uma ferramenta que elas utilizam mais, que é o WhatsApp, que é a rede social. Sim. A gente também espera para os próximos meses uma inovação que é as mensagens de SMS obrigatórias para pessoas que, mesmo que ela não esteja cadastrada. Pois não. É uma novidade, está sendo testado, foi uma parceria entre a Secretaria Nacional de Defesa Civil com a Anatel, que possibilitou os alertas chamados de Cell Broadcast, que é o que já tem nos Estados Unidos, por exemplo, em outros lugares, que mesmo que a pessoa não se cadastre para receber, se ela estiver naquela área delimitada do mapa, foi delimitado para mandar o alerta, ela vai aparecer no celular dela. Muito bom isso, hein? Então a gente está esperando que nos próximos meses essa novidade venha para nós começar a usar também. Por enquanto ainda não tem previsão de quando. Um spoiler aí, obrigado. Eu gostei de saber. Informação mas bacana. a gente espera que no verão a gente já possa passar a usar. O João Cláudio, ele é do José Menino, e pergunta: vai chover no dia 27, agora segundo turno? Está longe um pouquinho, não. Não está tão longe, não, mas dá para adiantar alguma coisa? Dia Ainda 27? está um pouco longe. Não dá porque... Mais do que 15 dias. Primavera, né? a gente falou, João, muda toda hora, né? Mas, olha, eu conselho, dá uma olhada aí nas informações da Defesa Civil, nas informações do Francassol, até porque Santos é uma cidade privilegiada. Todas as prefeituras têm um meteorologista? Não. Que eu saiba, não. Outro dia eu estava olhando, a grande maioria não detém esse profissional no seu quadro. Parabéns aí a você, ao seu trabalho. Ele que deixou o Rio Grande do Sul esperto, ele sabia que ia chover muito lá, veio para cá, brincadeira. Tem a família lá, estudou em São Paulo, não é isso? E acabou vindo aqui para Santos, é o nosso meteorologista aqui da cidade de Santos, que nos ajuda muito aí para ter informações. Inclusive, quando a gente recebeu o presidente da praticagem, o presidente Fontes, ele dizia, o prático ele olha para o céu o tempo todo, porque a gente trabalha e depende das condições do mar, mas das condições que vem aí, chuva, tudo isso, muda muito a tábua de marés, o mar, então para eles é importante demais. Franco, parabéns pelo trabalho, volte sempre, conte com a Rádio Star News e com esse espaço aqui para que a gente possa falar, aprender, divulgar e acrescentar muito no dia a dia dos nossos ouvintes. Bom, agradeço a participação também dos que nos acompanharam. Isso, eu não consigo colocar todo mundo, senão a gente não desenvolve o assunto, mas é bem legal que as pessoas ficam bastante curiosas. Tem uma aqui que essa é sacanagem, né? Esse aqui é o Luiz Júnior de São Vicente, ele disse que se dá pro... Peraí, deixa eu subir aqui que ela estava sumindo. O Luiz Júnior pergunta de São Vicente se dá para fazer uma previsão de tempo, se o Santos vai cair ou não. Isso aí você não faz, né, o Franco? Você faz previsão meteorológica, né? O Santos já caiu, na verdade. Né? Agora vai estar tentando Ele está tentando saber se o Santos vai cair para a Série C. Não vai cair para a Série C, né? O Santos, eu acredito que vai subir normal, né? Mas cair não cai, né? Isso aí deve ser papo de corintiano, palmeirense, São Paulo, não cai mais não. Agora, Franco torce para quem? O Fábio torce para quem? Sou santista. Ganha amanhã do Mirassol? Ganha.
Vamos agora voltar para... O senhor ouvi do senhor que ia ganhar do Goiás também. não, só do Piastri, que me perguntaram. Ele falou do Piastri e acertou, né, na Fórmula 1. Você já está convidado para vir no programa, né, o Linha de Chegada. A gente já fez um piloto no ar aqui, foi legal. Muito bacana. Muitos comentários de vários pontos do Brasil aí, né? Para participar, vamos ter novidades, a gente participando no estúdio e de fora. Né? A gente tem o Chico Lameirão, que vai participar, o nosso Ronaldo vai colocar, só para deixar claro, o filho do Chico Lameirão é um engenheiro na Fórmula 1. Ele atua na Fórmula 1, quem sabe a gente consiga lá um dia a participação dele internacional aqui no programa também, né? Gosta de futebol, ô Franco? Gosto bastante. Mas parece que você torce para um time do Sul, é isso? Eu sou gremista. Você é gremista, né? Eu pensei que você torcesse para o Colorado. Não, de forma alguma. Eu ia falar. Então, você ficou feliz com a enchente do estádio Beira-Rio, brincadeira, né? Porque os dois encheram, Os dois foram muito afetados. Muito afetados. Mas quem está pior agora, Grêmio ou Inter? O Grêmio está pior. O Grêmio está, né? ainda nas proximidades da zona de rebaixamento, ainda com risco, né? O Inter está fazendo uma boa campanha no Brasileiro. Em cima da arena do Grêmio está sempre tempo de chuva, né? O Grêmio vai ter que se reforçar forte nos próximos anos, senão vai ficar para trás, né? Os times brasileiros aí ficando ricos, o Botafogo, que era um time que estava quase falido, virou um time rico, o Vasco. John Textor trouxe dinheiro, né? Mas... Então não pode ficar para trás, senão nunca mais vai disputar os títulos. Agora, viu, Fábio, diz que a rivalidade entre colorados, né, os torcedores do Inter e do Grêmio é tão grande que, por exemplo, se você for fazer uma reforma na casa de um colorado, você jamais pode falar para ele colocar na parede azulejo, tem que ser vermelhejo, porque senão dá briga. Conhece essa piadinha aí, né? O colorado não aceita azulejo, tem que ser vermelhejo, né? Então, tá bom. Eu já estive lá várias vezes trabalhando, é uma rivalidade muito bacana. Estado que eu adoro. O Rio Grande do Sul é maravilhoso. O Sul como um todo, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná é maravilhoso. E como é que vai a família lá no Sul? Bem, graças a Deus? Tudo bem. O momento das enchentes mais crítico foi lá em maio. Ficou para trás. Ainda assim tem tido chuvas com frequência lá, mas agora, com o fenômeno Laninha, a tendência é que tem uma diminuição do cenário de chuvas lá no Rio Grande do Sul. É isso aí, que o povo lá do Rio Grande do Sul, que ainda sofre, muita gente ainda não teve condições de voltar para sua casa, muitos perderam a casa, que os nossos queridos representantes públicos, né, os nossos governadores, o nosso governador do estado, os nossos governantes municipais possam ajudar essa população que ainda está sofrendo, viu, gente? Tem muita gente que ainda não voltou, tem gente que perdeu tudo, tem gente que perdeu a sua empresa, sua casa, tem pessoas que perderam entes queridos, né? Infelizmente, as imagens estavam aí. Vamos ajudar. Não podemos esquecer o Rio Grande do Sul de forma alguma. Franco Cassol, obrigado, ótimo final de semana, volte sempre. Precisou dar bate aquele fio lá no WhatsApp e diz, preciso falar do tempo, aí dá aquela aula pra gente aqui. Obrigado, e como a gente estava falando, contamos com vocês para divulgar sempre as informações, e a nossa participação aqui é sempre importante justamente para fazer essa linha com vocês. E eu adoro sempre ter profissionais como o Franco Cassol e também como o Fábio, né? Que além de ser alguém que fala muito sobre essa questão que engloba aí uma agenda bastante considerável, eu vou repetir rápido aqui, hein? A gente fala de acabar com a pobreza, garantir segurança alimentar, proteger o meio ambiente e o clima, promover saúde e bem-estar, promover igualdade de gênero, isso é importante demais. Quando a gente fala em garantir água potável e saneamento, energia limpa e acessível, promover trabalho decente e crescimento econômico, tudo isso está num escopo que todos nós temos responsabilidade. Ninguém está fora disso, né, Fábio? É isso mesmo. Precisamos nos unir agora, agir imediatamente e mudar a forma como a gente lida com os nossos espaços compartilhados. Maravilha. E lembrando, Virgínia, 20 horas da manhã de Polícia e no domingo reprise de Polícia também, se estiver chovendo, não tem problema, é só você ligar o seu computador, o seu smartphone, você vai ver e ouvir, porque você tem a possibilidade de assistir, né, e também ouvir pela Rádio Estanismo, pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, radioestanismosantos.com. Vamos embora, Virgínia? Vamos, e participação de Dininha Couto. Bom dia, amigos. Um abraço para a Dininha, que está em São Bernardo do Campo, um abraço ao meu querido Sérgio, né, ele que está lá em Balneário Camboriú. Ele que é da cidade que choveu esse final de semana, nas últimas horas, que é a cidade... Ai, caramba, agora, inclusive, o nosso querido Wagner Ramos tem a família lá também, em Santa Catarina, aqui no Rio Grande e no Rio Grande do Sul. É outra cidade, choveu muito ontem lá. Rio do Sul, em Santa Catarina, choveu muito essa noite de madrugada. Um abraço a todos lá, o Sérgio, Camboriú, também Balneário Camboriú, a Florianópolis, todo o pessoal que manda abraço. Um abraço especial para o Wellington lá em Itajaí, Santa Catarina. Ele diz que quando chove,
o canal do Porto de Santa Catarina, lá de Itajaí, sofre muito com o barro, né? Porque é um porto que é mistura de água do mar com um braço, que é um rio, que é o rio Itajaí. Então, eles sofrem demais com chuva e o trabalho de drenagem vai ser providenciado futuramente para eles lá. Gente, bom final de semana. A gente volta segunda-feira, se Deus assim permitir, com mais um Ponto a Ponto, mas a Rádio Star News não para. Estamos lá 24 horas com muita música, prestação de serviço e informação para você. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.